Pode iniciar, Paula, fica à vontade. Ah, bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, sempre escutar esses alunos incríveis da Lúcia, os convidados. A Lúcia fez uma escola maravilhosa de pessoas inteligentes, incríveis, criativas. Então, assim, é sempre muito bom escutar. Nossa, eu fico sempre emocionada de estar aqui né, tendo milhões de ideias, né, e sinto muito feliz de estar nesses eventos que vocês organizam tão bem, sempre super bem organizados. E então, para encerrar, né, então ficou a meu cargo, né, mediar essa palestra do professor Fernando Velasquez, que eu tive a oportunidade de ouvir algumas vezes, de conhecer pontualmente no SENAC, e eu lembro a última vez que encontrei e escutei ele falar no CIMI em 2018, inclusive estava falando um pouco dessa questão da inteligência artificial, e eu fiquei muito curiosa com esse tema dos rituais da complexidade, né, e pensar, né, então o professor Fernando é um artista multimídia e tem várias obras em vários formatos, instalações, objetos interativos, performance. Então, eu já tive a oportunidade de conhecer algumas dessas obras e pensar nessa questão dos recursos algoritmos, e estou muito interessada nessa ideia, né, dos rituais da complexidade e essas conexões das tecnologias ancestrais e como elas dialogam com essa inteligência artificial. Eu vou confessar que a última vez que escutei ele lá no CIM, em 2018, ele falou coisas muito marcantes sobre inteligência artificial, então, e que reverberaram em muitas ideias minhas. Então, professor mestre em arte, moda, né, e cultura pelo SENAC, e tem vários prêmios aí no exterior. Não vou me alongar muito na apresentação, e se eu não falei algo que você gostaria de se apresentar, por favor, mas é um prazer estar aqui nessa conversa. Obrigado, Paula. O prazer é meu. Vou começar, como é de praxe, agradecendo a Lúcia e a Vanessa pelo convite e pela energia toda na organização. Disse que, como você comentou, Paula, a Lúcia, ela já é marcante esse o legado que ela vem deixando ali, né, na nossa área. Eu me considero um discípulo dela. Quando falo meus mentores, eu sempre incluo a Lúcia. Eu lembro até do primeiro dia que eu vi ela no Senac, há muitos anos, em 2003. A primeira vez que eu vi a aula dela, o jeito dela dar aula, assim, uma coisa que realmente comove e aproxima, né, traz para junto. Dito isso, eu agradeço também as suas palavras. Eu não lembro que coisas eu falei em 2018, mas foi oportuno porque eu continuei um pouco na pesquisa em torno da inteligência artificial, entre outras coisas. Mas também gostaria de fazer algumas pontuações antes de começar, visto que a gente está num evento acadêmico, e essa fala minha ela vai fugir um pouco aos protocolos. Assim, não estou aqui. Essa pesquisa que eu vou apresentar aqui, ela surge de um processo. Os rituais da complexidade, na verdade, são um rótulo que eu fui criando a partir de olhar para trás para a minha produção, e justamente como a partir dessa minha retomada dos estudos aqui no Brasil em 2003, eu entrei em contato com as teorias da complexidade, principalmente do Edgar Morin, né, e as teorias do imaginário, e como isso me modificaram, né? Primeiro como pessoa, eu costumo geralmente a ter uma relação pragmática com o conhecimento e com as ideias, as mais abstratas, as coisas com as quais eu sintonizo, eu levo para a minha vida, né? Aquilo modifica a minha forma de me enxergar, de enxergar o mundo, de enxergar os outros, e modifica meu acionar. E isso às vezes tem que ser tomado com muito cuidado, sobretudo no ambiente acadêmico, onde uma certa procura, né, por uma limpeza, uma objetividade, né, apesar de que todos nós, como acabou de falar o próprio Eugídio, né,
essa ideia da objetividade, dessas purezas, entra no campo do tópico quando a gente analisa a questão da linguagem e da comunicação na sua real densidade, né? E como, na verdade, talvez o que prime seja o ruído, né? E a tendência à entropia. Dito isso, esses rituais da complexidade têm a ver com isso. Eu me enxergo pensando o mundo desde uma perspectiva, quase que uma estratégia de sobrevivência, assim, ou uma metodologia talvez de ir adentrando densidades ou de fugir das leviandades, né? Eu acho que uma das coisas que mais lembro dos textos do Morin é que a complexidade ela envolve a ideia de paradoxo, né? E todo o nosso mundo ele é moldado a partir das dicotomias, né? O mundo que a gente conhece hoje ele vem à tona, né? A partir do iluminismo, né? E da ciência tal qual a gente conhece hoje, justamente por elencar as dicotomias, para poder deconstruir as coisas em suas partes mínimas, para entendendo esses retalhos das coisas, poder reconstruir depois esse todo, né? Isso deixa um legado, né? A gente construiu uma vacina e conseguimos fazer uma vacina em um ano para um vírus que era praticamente desconhecido. E isso se deve a esse olhar. E por outro lado, como foi mencionado também recentemente, vivemos dentro do que se ha dado a chamar de antropoceno. Eu gosto mais do chuluceno, como fala a dona Haraway, que envolve uma virada ali um pouco mais em consonância com o mundo possível ainda, mas que necessariamente temos que pensar essa conceituação como um legado justamente desse desenvolvimento que começa lá atrás e que dá lugar a esse mundo tecnologizado. Gosto muito de um termo que é tecnosolucionismo, né? Essa ideia de que a tecnologia vai resolver todo e qualquer problema da humanidade. Então, a partir de então, eu sempre tenho essa estratégia de, cada vez que eu tenho uma opinião formada, dou a volta por trás, olho desde um outro lugar, reconstruo uma ideia, um fazer. Isso foi sendo um traço ali no meu caminhar, né? Uma marca. E precisei dar nome para uma palestra que eu tinha que dar a respeito desses trabalhos mais recentes, e achei que, de certa maneira, é um resumo de tudo isso, né? Esse resumo se dá... Eu sou interessado pela tecnologia desde, paradoxalmente, justamente, desde um ponto de vista dicotômico, né? Eu acho que ela tem esse lado maravilhoso e esse lado que não é tão maravilhoso assim, né? E sempre estão juntos. Isso é o primeiro que temos que identificar. E isso é um grande paradoxo, porque e talvez também elucide, né, aí as contradições que já foram mencionadas. Como é que a gente faz para levar uma vida tentando se maravilhar daquilo que merece ser, merece tocar a gente nessa dimensão, né? E ao mesmo tempo saber que talvez na mesma proporção existe uma força contrária ou mais, né? Que a gente está falando justamente de um sistema, né? Como se posicionar nesse sistema. E nesse meu processo criativo, eu acho que eu sempre olhei para a tecnologia a partir de elencar esses dois lados, né? Por outro lado, sempre me interessou também como essas tecnologias contemporâneas elas foram modificando nosso olhar, principalmente, eles entendidos um monte de terminologias que hoje foram ficando caducas, né? Mas eles entendidos como próteses, né? Como a gente falava, como uma extensão do corpo, elas modificaram radicalmente o modo como a gente vive, porque foram modificando radicalmente as maneiras como a gente enxergava a realidade, do nano ao macro, né? E sempre derrubando muros, porque se a gente pensar que no âmbito da física quântica não se há chegado a um fim, né? Ainda se especula com novas partículas, e por outro lado, tudo que se teorizava sobre os buracos negros, por exemplo, também está caindo por terra. Isso mostra que a gente está num conjunto de paradoxos, ao mesmo tempo que essa ciência ela se adensa, se enlarga,
e constrói novas ferramentas, né, que nos auxiliam nesse olhar, parece que certas coisas não mudam, né? Certas coisas mais básicas, assim, que tem a ver até com questões de ordem filosófica, né? As velhas e perguntas chavão, né? De quem somos, para onde vamos, né? De onde viemos, e o que é a felicidade, né? Essas coisas que podem parecer até tolas no âmbito de uma discussão acadêmica, em última instância eu acredito que são as coisas que movem o nosso acionar na Terra. E dentro desse contexto eu vinha já há um tempo em contato com o que acontecia aqui no Brasil, com as comunidades indígenas, né, com os ancestrais. Tinha um certo contato há um tempo também com Índia e China, né, principalmente através do Qigong e da Yoga, nesse caso, sem nunca ter me aprofundado muito. E em 2008 eu conheci, por acaso, um artista africano que se chama Kudus Unikeko, que é um artista da dança. E eu também tinha já relações aqui muito com as religiões afro-brasileiras, se bem eu não sou um praticante assíduo, eu sempre estive rodeado sobretudo de gente da música, né, enfim, conhecer os cultos, muito apaixonado, assim como o Paulo César Pinheiro fala, né, a respeito do candomblé, e essa riqueza imagética, sonora, sinestésica, né. E quando eu conheci o Kudus, eu fui convidado a ir para a Nigéria e eu entrei em contato com essa outra forma, essa outra matriz de pensamento. Isso acabou me levando a entrar de frente com os estudos decoloniais desde essa perspectiva africana em torno da inteligência artificial. Coisas que já eram faladas aqui, todas as questões que envolviam, por exemplo, a tendência, digamos, é difícil falar racista, sim, mas quando a gente pensa nos filmes, né, do cinema, que na verdade eram feitos para pele branca, etc e tal, né, certas mídias que já estavam um pouco permeando mais o imaginário coletivo, essas coisas eram muito sabidas, mas recentemente começaram a vir à tona essas questões relacionadas com a inteligência artificial, né, com o surgimento dos carros inteligentes, esses algoritmos que estão usando o mapeamento, né, o reconhecimento facial para, inclusive na polícia de Nova York, por exemplo, era uma ferramenta, né, de controle e que foi recentemente tirada do ar justamente porque foram levantadas essas questões, né. E aí eu me toquei com uma ideia que me levou a fazer, eu vou começar aqui talvez a compartilhar esse slide para mostrar, eu fiz todo esse prenúncio, eu acho que faz sentido ter um contexto antes de apresentar esses trabalhos para eles não ficarem pendurados, né, e sobretudo trazer essa ideia de onde vêm esses rituais da complexidade, embora, como eu comentei anteriormente, talvez no âmbito acadêmico falte um rigor ou um caminho mais claro, né, de onde isso emerge. Eu acho que elenquei alguns autores, algumas formas de proceder que já dão à luz, né. Em 2018 eu já tinha feito uma exposição refletindo sobre a inteligência artificial, não vou falar disso agora, e esse ano, há poucos meses atrás, finalizei esse trabalho, acho que se eu faço assim, eu perco... não perco vocês, não. Vou abrir aqui. Foi uma exposição que realizei na galeria que me representa aqui em São Paulo, que se chama Galeria Zipper, e justamente a minha intenção foi criar um atrito ali, ou talvez um diálogo entre esses universos que a inteligência artificial vem moldando, né, a partir de um contraste entre os discursos hegemônicos e outras formas de entender justamente a vida e as matrizes que dão origem a ela, né. E de uma certa forma poderíamos dizer que tudo o que a gente vive no Ocidente, pelo menos na historiografia convencional, ela tem uma matriz grega, né. Os gregos, eles pensaram em tudo e a partir deles que foi se construindo o castelo daquilo que a gente chama
civilização. Hoje em dia, justamente essas historiografias emergentes vêm provando o contrário, inclusive o teorema de Pitágoras não foi Pitágoras que concebeu, etc. e tal. Mas a leitura mais comum é essa, né? E sempre há como uma ordem ali, ao se remeter à origem civilizatória, traçar esse caminho que começam os gregos. E a gente não percebe que, na verdade, estamos deixando de lado outro tipo de formas, de matrizes de pensamento que fomentaram e deram lugar a outro tipo de culturas. Daí que veio esse meu interesse pela cultura africana. Os primeiros trabalhos que eu vou mostrar bom, eu acho que um statement interessante que me movimentou muito ali é perceber que a tecnologia carrega a ideologia daquele que a cria, né? Qualquer coisa que a gente inventa, que a gente cria, ela vai ser moldada pela nossa visão de mundo, né? Pelas coisas que a gente conhece, pelos objetivos que a gente se coloca, pela capacidade que a gente tem de enxergar a sociedade e as coisas, né? E eu comecei a trabalhar com um algoritmo que se chama StyleGAN, que é um algoritmo proprietário da fabricante de placas de vídeo NVIDIA. Não sei se estamos todos a par, mas as placas de vídeo elas passaram a ser mais ou mais importantes que o chip mesmo, né? Que como é que chama isso? O coração do computador, né? É chip mesmo, né? Fugiu a palavra agora, enfim. Porque como o processamento foi cada vez mais indo para a moderação de espaços, né, e de gráficos, se evita atravessar o hardware, a placa-mãe, e esse processamento foi sendo embutido nas placas, e essas indústrias que anteriormente eram periféricas, hoje têm um papel central, ao ponto que a NVIDIA é uma das principais empresas que está envolvida nesse tipo de algoritmo de reconhecimento, né, de reconhecimento biométrico e dos carros, enfim, né, dos carros autoconduzidos, esqueci, fugiu a palavra também aqui, né, mas esse algoritmo que eles criaram, ele foi criado a partir de rostos, né? Eles treinaram uma inteligência artificial a reconhecer rostos, e para isso, justamente, né, a tecnologia carrega a ideologia daqueles que a criam. Eles tiraram fotos de pessoas para criar uma base de dados, daí que todo esse valor, né, que se falava também um pouco no contexto da palestra anterior, qual é esse valor dos dados que às vezes fica muito difícil de enxergar. Mas até pouco tempo atrás a gente não tinha acessível 5.000 fotos de pizzas, né, por exemplo, para treinar um algoritmo a ensinar a fazer pizzas, né, ou humanos. Então, a NVIDIA fotografou essas pessoas e foi treinado o algoritmo. Esse é um processo que, não vou me estender aqui, mas é um processo de rede neural adversária, onde vão reconhecendo padrões, e esse processo é permeado também de um processo humano. É humano o treinamento, que vai dizendo, olha, por esse caminho que você está indo não está legal, vem por esse lado aqui. Você pode ir truncando a forma como esse algoritmo aprende para você conseguir determinado viés. Nesse caso, era justamente que ele reproduzisse seres humanos tal qual eles são. Esse algoritmo foi disponibilizado para o público, né? Se chama StyleGAN, de novo, StyleGAN, transferência de estilos, e eu treinei um algoritmo similar com máscaras gregas e outro com esculturas africanas. Uma vez que eu decidi que eles tinham aprendido a fazer esculturas e outro tinha aprendido a fazer máscaras, eu misturei as bases de dados, eu treinei o que tinha aprendido a fazer máscaras com esculturas e o que tinha aprendido a fazer esculturas com máscaras. Claro que, como vocês estão vendo aqui, eu trunquei esse processo de aprendizagem para gerar um contraste ali, né? Mas o resultado, justamente essa hibridação dessas duas matrizes, esses dois arcabouços simbólicos que são utilizados ali como justamente marcação, né, do território de uma certa matriz, o resultado são esses seres híbridos, né? Sempre também acho que de qualquer maneira nos permite a gente dialogar com o passado. Eu acho que esse senhor que está aqui com o braço levantado certamente tem um pouco da vitória de Samotrácia, né, e um pouco dos braços levantados dos generais romanos. Mas esse foi o meu primeiro processo. Lembrando também que, simbolicamente, por que máscaras, né? Justamente se há uma grande diferença entre a noção de arte, também foi comentado isso na palestra anterior, entre por exemplo,
matriz de pensamento africano, a arte tem um papel pragmático, fortemente pragmático. Ela não é um objeto fetichizado, e ela não é, muito menos, ele tem essa acepção estética relacionada à estética quanto belo, como tem no Ocidente, né? Tem sim, em relação à estética, com a terminologia grega, que justamente tudo aquilo que os sentidos aferem, né? E são máscaras que provêm vida, elas são máscaras que são para rituais de vida, né? Quando uma criança nasce, quando acontece isso, quando a colheita não deu certo, quando eu quero aquilo. Então, a arte sim tem uma função. Isso é essencial nessa matriz de pensamento africano. Daí a minha escolha, justamente por esse tipo de objeto. E assinalo também que eu sempre mantive o respeito primeiro com todas os elementos ali que eu estou manipulando. Eu sei que essas máscaras elas têm diferentes usos, sei que em diferentes culturas africanas elas têm diferentes pertinências, né, ao coletivo, mas o que está em jogo ali, o que me interessava não era isso. Imagina também a dificuldade de eu encontrar e criar uma base de dados de 5.000 máscaras africanas. Não foi nada fácil, eu tive que fazer isso na mão, assim como com as esculturas gregas, que foi talvez um pouquinho mais fácil, porque algumas coisas são possíveis de ser obtidas em bases de museus, né? Ao mesmo tempo, essas imagens elas refletem também a forma como essas obras são documentadas, né? Muitas foram tiradas de vitrines de museu, então o ângulo não é perfeitamente da frente e tal. O algoritmo da NVIDIA ele foi treinado com pessoas fotografadas todas iguais, numa foto 3x4, todo mundo de frente, né? Porque você tem que eliminar justamente o ruído, né? Para que esse algoritmo de fato aprenda aquilo que você quer ensinar. Dessas imagens que eu produzi numa primeira instância, então eu escolhi 4, 2 máscaras e duas esculturas, e eu as modelei em 3D. A partir de um software em 3D eu trouxe ela para o 3D, modelei o que não existia, o verso, e acabei fazendo um processo através de uma conservadora de arte, de uma finalização à mão. Então essas máscaras elas são feitas de plástico, né, e finalizadas à mão, simulando materiais reais, no que eu gosto de falar que são objetos arqueológicos de um futuro que nunca existiu, né? Essa foi a segunda escolhida, a escultura. Inclusive tem ferro simulado, né? Essa haste vertical ali que atravessa o objeto de ferro, coberta de ferro. Aqui está aquela lá que eu mencionei, né? Foi uma das que eu mais gostei. Acho que aqui tem um vídeo pra a gente ver ele lá. Eu não sei como estamos de horário aqui, 33. Então o processo seguiu nessa minha pesquisa, né, nessa minha passagem por África, nesse meu contato com pessoas que frequentam o candomblé, eu descobri que o jogo de búzios, né, que é o Ifá, é um sistema ancestral baseado em 8 bits. É um sistema de adivinação que comparte com a computação contemporânea a mesma base matemática. Isso me chamou muito a atenção e eu fui tentar descobrir o que era aquilo, justamente para contribuir nessa minha busca por criar formas de entender essas diferentes maneiras de estar no mundo como formas alternativas de pensar o mundo de hoje, né? De tentar incluir, sobretudo nesses algoritmos de inteligência artificial, tudo aquilo que foi ficando para trás. Aí eu, pesquisando, descobrindo, não sei se vocês sabem como se joga, parece muito com o Xing, mas ele parece um pouco na matemática. O Xing também tem base 8 bits, mas aqui se jogam sementes, ou uma espécie de colar que tem também sementes, ou búzios mesmo, que são conchas, né? Elas se jogam num tabuleiro, e o que essa jogada dessas conchas no tabuleiro simplesmente quer fazer é gerar um número aleatório em um procedimento que a gente poderia aproximar do que seria a teoria do caos. Quando a gente vê a matemática complexa identificada para os estudos do clima, por exemplo, em um sistema aberto,
dinâmico, com inúmeros fatores que estão trabalhando entre si. Quanto mais dados eu tenho, mais precisa vai ser a minha previsão, mas continua sendo uma previsão, né? E talvez nunca a gente chegue, por mais forte que sejam esses computadores, justamente pela própria emergência contida no sistema. E o que um sacerdote, um babalaô faz quando ele joga os búzios é justamente uma tentativa de criar essa randomicidade que existe no mundo. Esse sistema oracular que se chama Ifá, ele é composto por 256 odus principais, que são espécies de ditados, né? De certa forma, poderíamos relacionar talvez com os mitos, mas tem um pouco a ver sim com a cosmologia grega nesse sentido, mas são relatos ancestrais passados oralmente. Isso é uma outra diferença com o conhecimento europeu, né? A cultura africana é uma cultura de tradição oral, e justamente isso é um vetor de vida que de certa maneira foi diferindo ao longo do tempo do que acontece em outras matrizes de pensamento, né? Um ancião, uma pessoa velha, né, para esse tipo de culturas é um repositório ancestral de conhecimento, porque ele guarda na sua memória o conhecimento da sua comunidade. No caso do Ifá, esses 256 primeiros odus, eles vão se abrindo, geralmente em base de 4, mas chegam a centos de milhares, né? Então, quanto mais ancião o babalaô, ele mais próprio, né? Como se fosse o sistema que estava relatando, né? O supercomputador que vai fazer a previsão do tempo, né? Esse babalaô ele tem material suficiente para analisar um número muito maior de possibilidades de destino, né? Então a gente não vai ao Ifá para pedir os números da Mega Sena, senão para ele nos ajudar a esclarecer algum tipo de dúvida, algum tipo de conhecimento a respeito do nosso futuro, do nosso devir, né? Esses odus, eles a própria cosmogonia africana, ela tem uma outra noção de tempo, né? Para eles o tempo é circular, e dessa maneira esse arcabouço imagético, né? E sobretudo textual e musical, porque na verdade também é sinestésico o jogo de Fá, isso foi se perdendo ao longo do tempo, mas envolvia odores, né, e cânticos e tal. Está na própria matriz dessa estrutura a ideia de que ela tem que acompanhar os tempos, ela vai se atualizando. Então essas mitologias que, vamos supor, uma coisa que a gente não pode esquecer, sobretudo quando fala dessas culturas ancestrais, que quando a gente pensa na contemporaneidade, a gente pensa em 4, 5 mil, 6 mil anos, no máximo 10 mil anos. Só que a gente, como espécie, tem praticamente 200 mil anos nesse planeta. Então, houve mais de 100 mil e tantos anos que a gente coletou conhecimentos a respeito de justamente tudo que essas culturas ancestrais que ainda persistem e resistem conclamam, e a gente não compreende, não dá lugar a esse tipo de coisas, né? E esse conhecimento ficou esquecido na matriz de conhecimento europeia, certamente, mas não nos indígenas da Amazônia ou nesses babalaôs da África profunda, que basicamente são relatos, relatos empíricos da vida na comunidade, né? Então, quando a gente, o ditado, o odu que o babalaô nos devolve, ele foi extraído justamente de uma compreensão não diria matemática, mas talvez sistêmica do mundo, e a partir de experiências empíricas vividas, né, sobre o clima, sobre o que aconteceu, o tempo de seca, sobre as relações humanas, né? Então, um arcabouço gigantesco de conhecimento que eu tentei trazer à tona aqui nessa peça, numa espécie de, jamais vou dizer que é uma recriação disso, porque seria uma blasfêmia, talvez até, mas eu consultei sacerdotes e fiz rituais para perguntar se eu poderia estar mexendo com essas coisas, mas eu criei um sistema utilizando inteligência artificial e bots, né, robôs para trazer uma espécie de oráculo onde as pessoas se comunicam, fazem perguntas a partir do Telegram para um determinado bot de Telegram que está ali aqui à direita da imagem. A gente vê que tem
um QR Code. Então você podia fazer uma pergunta para esse oráculo sintético, digamos, de alguma maneira, e esse oráculo te respondia, né? O que acontecia? Eu substituí os 256 odus principais dos textos clássicos por citações de autores contemporâneos, justamente, que se debruçam sobre a ideia de antropoceno. E, por sua vez, essas citações, elas eram modeladas por um algoritmo de inteligência artificial do tipo GPT-2, que constrói textos, né? Então, cada vez que alguém consultava esse bot, um algoritmo fazia o sorteio, replicava a matemática, né, do IFA, dos búzios, para obter um número, relacionava ele a um ODU, e esse ODU era refeito por um algoritmo de inteligência artificial antes de ser devolvido para a pessoa. Quando essa instalação que está no meio ali, né, que a gente vê que é um projetor de laser, quando ninguém estivesse fazendo perguntas, justamente aqui não ficou nenhuma imagem dessas, mas vou passar um vídeo, ficava projetado aqui um símbolo que eu criei, é também generativo, é um símbolo que sempre vai modificando, mas que tem desses 6 lados, como corresponde ao tabuleiro, né, de Ifá, que são de 6 orixás, né? E quando alguém consultava o oráculo, a imagem que o oráculo devolvia, além do texto, esse oráculo devolvia uma imagem das que eu fui criando com esse algoritmo, né? Podia ser de máscara ou de escultura. Essa imagem que era mandada para a pessoa que tinha consultado aparecia projetada nessa tela durante 30 segundos, e se ninguém perguntasse, esse símbolo apareceria novamente, né? Tem uma outra sala aqui, então nessa sala de baixo, na exposição, a gente tinha as 4 esculturas, né, e o oráculo. Esse importante é justamente esse tecido que está no meio, onde o laser é projetado. Ele tem rostos que eu criei justamente com um algoritmo primogênito feito pela NVIDIA, onde realmente fica escancarada essa ideia de que a tecnologia ela elenca, né, a ideologia daquele que a cria. Diversidade zero nesses rostos, né? Foi um algoritmo que foi treinado a reconhecer rostos brancos e de um perfil muito específico, né? Na parte de cima tinha, ao mesmo tempo que eu criei as esculturas e essa instalação, eu criei alguns painéis aqui misturando máscaras e esculturas, sempre respeitando os 256, no sentido de que esse é o primeiro círculo de odus, né, é o corpo principal de odus, que dá lugar ao Wi-Fi. E tem um vídeo que vou passar aqui, vou deixar compartilhar isso aqui. Vou passar 2 vídeos aqui. Lúcia, estamos bem de tempo? Acho que ainda temos uns 10 minutos, que a gente começou um pouquinho depois, E dá tempo de ter um bate-papo, né? Eu vou passar aqui 2 vídeos rapidinho. Um dos vídeos que eu fiz justamente misturando as esculturas 3D, né, misturando máscaras e esculturas, fazendo um objeto só que vai mutando. Esse trabalho aqui. Chama Górgona, né? Não à toa. Acho que talvez esteja saindo sem som ali. Vou passar a documentação da instalação só para a gente não perder mais tempo, podermos para o debate, depois vocês podem consultar. Deixa eu pular isso aqui.
Aqui está o símbolo, né? Esse era generativo, ele ia mudando ao longo do tempo, mas ele reproduz um pouco esse jogo matemático, né? Que é feito ao jogar os búzios. Eu quero mostrar mais, na verdade, aqui vocês vão poder ver o funcionamento da peça mesmo. Ali ninguém está consultando, né? Então ele fica mostrando esse símbolo. Quando alguém manda uma mensagem para o bot, aqui acho que vai ter justamente essa passagem, né? Dele estar desenhando o símbolo e aí apareceu a máscara, né? Que foi sorteada. Laser tem essa particularidade também. O projetor de laser é um canhão de laser, na verdade, né? Um facho de diodo, né? De luz de diodo, que diferente do projetor que tem uma lâmpada, né? Ele manda um quadrado, ele manda um facho de luz que ele se mexe a velocidades absurdas através de espelhos e ele consegue desenhar pela velocidade, né? Então ele também tem um pouco isso aqui é um stop motion, né? Para ver justamente a generatividade, né? Desse algoritmo. Mas tem um pouco esse componente ali que não gostaria de falar de místico, né? Mas esse lugar misterioso que acontece assim, esse lugar indefinível, né? Que tem um pensamento quando ele se aproxima, né? Dessas fronteiras, né? Do conhecido, entre o conhecido e o desconhecido, um pouco talvez o que Peirce chame de abdução de alguma maneira, né? Posso parar por aqui, talvez deixar aqui mais compartilhar aqui só para deixar meus contatos aqui na tela, ou se vocês quiserem rever esses vídeos, a exposição está nesse link ali, também pode ser aceder pelo domínio principal. E é isso. Nossa, muito legal, muito bom, muito interessante essa perspectiva, assim, eu fiquei muito encantada com essa ideia, né? Não sei, aí eu vou abrir aqui para o pessoal perguntar, mas essa questão, eu gosto muito de oráculo, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito da ideia de oráculo, e eu brinco com a premissa Matrix, né? Que é a ideia do arquiteto que tenta padronizar, então a inteligência artificial que tenta padronizar, e o oráculo que é a fonte da desorganização, né? Que a gente tenta sempre e que dá essa questão de como é que emerge as singularidades, né? Mesmo que o oráculo ele tenha uma lógica padronizada, quando você lê e interpreta, né? Aquilo dá e eu acho que o que eu fico encantada com as possibilidades que você criou da complexidade, é brincar com isso, né? Não sei, foi uma coisa que me suscitou, né? De como a gente tem né? E eu acho que todas as falas hoje e ontem também, numa perspectiva, né, da gente estar numa sociedade que está tentando tanto padronizar, mapear de uma forma, né, a reduzir, a tentar predizer o que as pessoas querem, para tentar controlar, para tentar, né? E como a gente faz disso espaços de criação, espaços de reflexão, espaços de construção, né? Então acho que esse é um ponto muito importante desse grupo e do seu trabalho, do trabalho de muitos daqui, né? Então eu fiquei muito tocada, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E aí fica aberto, quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, quem quiser. Enquanto o pessoal se anima aí, Paula, vou começar. Então, Fernando, parabéns, que trabalho instigante, né? Essa ideia dos paradoxos que você falou que permeiam a sua carreira, né? O seu interesse pelos paradoxos, tão nítidos nessa escolha de
misturar, mesclar, né? Eu até pensei a ideia de assemblagem, de pôr junto, né? do Deleuze do Guattari, as máscaras africanas com as esculturas gregas, né? Ali a gente tem visões de mundo muito diferentes, então achei extremamente ousado. E as imagens que foram criadas são tão instigantes. A gente ontem falou muito dessa coisa do monstro, né? Como nós precisamos olhar para os monstros, no sentido daquilo que nos causa estranhamento, que a gente não conhece, o que é diferente à ideia da alteridade, o monstro como o que não é aquilo que a gente costuma ver. Então, também não é a máscara africana, porque nessa colonização do imaginário, a máscara africana também já pertence ao nosso repertório, né? Então, se conseguiu criar algo que não é fácil, não. E aí eu queria te perguntar primeiro, já dei parabéns, assim, você falou que você está interessado no Quitoloceno da Dana Haraway, né? E ela vai falar dessa parceria entre espécies, essa ideia também. Acho que a Fernanda não está aqui hoje, a Fernanda Sereta, que pesquisou Godzilla, ela estava aqui ontem. Mas, enfim, essa ideia de próteses, né? Aquilo que vai sendo acoplado. E a gente nota, Fernanda, estou, assim, na verdade, compartilhando isso com você. Eu comecei a fazer muitas pesquisas sobre o mundo natural, quanto os seres vivos são acoplados, né? Não é assim, você pensa uma árvore, a relação que ela tem com os fungos nas suas redes subterrâneas. Então, a árvore não é um indivíduo, ela é um coletivo, né? Outra coisa que eu marquei, que eu achei muito interessante, eu não sabia dessa coisa, da importância das placas de vídeo, né? E faz todo sentido, porque a gente vive numa cultura das imagens, então, né? Metaverso, né? Ele é um mundo Faz simulado. muito sentido. E aí eu fiquei pensando também o quanto esses bancos de dados devem estar se alimentando das nossas máscaras. Porque quando a gente está aqui, a gente está produzindo imagens de nós, mas que não somos nós, né? São imagens do nosso corpo, imagens do nosso rosto. Então, achei muito interessante, achei instigante isso, pensar que existe um interesse aí capitalista, assim, de absorver imagens de rostos. E se isso começou lá com selfies, acho que com a pandemia o banco de dados deve ter crescido muito. Por fim, né? Eu queria só você falar de novo, se possível, escrever aqui no chat o nome do artista que se tornou seu amigo e que também, quando você foi para a Nigéria, vocês fizeram um trabalho juntos, né? Só para poder compartilhar com o pessoal. Outra coisa sensacional, essa ideia de objetos arqueológicos de um futuro que nunca existiu. Ontem a gente estava falando também sobre essa ideia de dobras do tempo. Acho que foi o Pablo que falou, estou com saudade até de quem eu não conheço, né? Se não me engano, foi o Pablo. Foi o Pablo, né? Enfim. E por quê? Porque a gente tem aqui uma vibração, né, de estar junto, né? De estar conversando, essa coisa da arte do diálogo como um exercício para nos tornarmos, assim, pessoas em transformação, né? E aí você trouxe o IFA, né? Esse sistema de adivinhação, e trouxe uma relação com a teoria do caos. Eu achei muito interessante fazer essa relação. Eu lembro, assim, eu particularmente tenho algumas coisas que eu pesquisei sobre arte combinatória e falei de tarô e Xing, você sabe, né? Você conhece muito bem. Mas do IFA eu nunca me detive a estudar, deveria, né? Acho que com certeza. E uma coisa que eu acho interessante da gente pensar é que exatamente por ele ser imprevisível, você falou isso, né? Que na questão do tempo, não dá para prever porque são muitas variáveis. Ele também é aberto a projeções das histórias de quem está interagindo. Então, é uma espécie de interatividade subjetiva. Eu acho que isso é um ponto muito forte, que era mais ou menos o que os dadaístas queriam fazer quando eles faziam aqueles jogos estéticos, não é? Eles não queriam o jogo pela imagem só, eles queriam provocar
mexidas, né? Desestruturações das visões de mundo. Então, enfim, foram coisas que eu fui anotando, que eu achei muito legais. Fico imaginando o trabalho de coletar essas 5.000 máscaras para o seu banco de dados. Como sempre, você é uma mistura de garimpeiro com um curador, né? Você sempre tem isso na sua trajetória de vida e na sua carreira. Eu me lembrei, quando você falou de 2003, a importância daquele seu trabalho de iniciação científica, que já era sobre o boato. Hoje nós tivemos uma mesa, tem várias pessoas aqui, foi sobre fake news, desinformação, e você quis, naquela época, né, que nem isso não era, você já estava antenado, o que é essa coisa dos boatos nas redes? Eu acho que na época a gente só tinha o quê? Os blogs, né, talvez, o Orkut, Sim, YouTube enfim, mas já é tinha. 2005, YouTube é Foi, 2005, só tinha os foi. blogs. Que É. o boato foi a iniciação, né? Porque o seu TCC foi Foi, outro. sim, foi. Foi É, 2005, justamente entrei em 2003, 2005 eu defendi não, apresentei o TCC porque ainda. esses acoplamentos todos que criam esses monstros, eles nos colocam numa situação de incerteza, né? Não tem como você prever. Então, eu imagino também o que aconteceria se fossem feitas uma experiência social aqui, uma coisa estilo Joseph Beuys ou Parangolés, aí, do Oiticica. Assim, as pessoas, ao tentarem passar num lugar com reconhecimento facial, elas usassem uma máscara dessa. Né? Como que esses sistemas de inteligência artificial iriam evoluir para tentar dar sentido para aquele rosto que não é um rosto que estava antes lá no banco de dados deles. Né? Esse provocar o estranhamento na máquina tem sido uma coisa que eu acho fundamental para a gente poder sair dos determinismos tecnológicos, né? Então, assim, você cria, é ruído com certeza, mas é também uma abertura, né? Para que essa máquina se abra para detectar as diferenças, não só os padrões, né? Enfim, são coisas que eu pensei muitas coisas aqui, mas eu quero deixar todo mundo poder falar e te dar parabéns, falar como eu estou feliz que hoje deu certo você estar aqui no nosso grupo. E, enfim, é isso, Fernando. Muito obrigada e parabéns. Obrigado, Lúcia. Você fez uma radiografia ali e